Margarida Medina Martins. E a começar por perguntar como é que se quer apresentar. Ativista em Direitos Humanos. Como é que a Margarida, e eu sei que já falou disto noutras entrevistas e em contextos públicos, sei que está relacionada com a primeira criação de uma associação na área da saúde mental e com a sua percepção e experiência na área da saúde mental e das muitas mulheres que que tinham respostas da psiquiatria, mas que tinham sido, na verdade, vítimas de violência sexual. Se podia falar um bocadinho disso, do contexto de partida do seu envolvimento, o seu abraçar da causa da violência sexual e da violência contra as mulheres e crianças. Não me era estranho, quando comecei a trabalhar nessa área, as questões das mulheres propriamente. Não estava propriamente alheia a essas questões. Tinha também alguma consciência sobre o próprio sistema de saúde, tinha estado no 25 de Abril, nas manifestações, no ativismo, nessas coisas todas, e, portanto, direitos humanos, defender pessoas, está muito na minha matriz interna. E fez-me todo sentido, portanto, pegar nessa área. A parte que foi, de facto, mais surpreendente foi tomar consciência da quantidade de sobreviventes de violência sexual, violência doméstica, incestos, abusos sexuais, etc., por aí fora, que estavam dentro da instituição. E muito associada, esta é uma crítica que muitas feministas têm feito ao longo das décadas, e que muito associada à patologização das experiências das mulheres, não é? Sim. Que é muito mais fácil rotular as pessoas como loucas, as mulheres como loucas, como histéricas, ao longo dos tempos vão tendo rótulos diferentes, do que perceber que há aqui estruturas de poder e que há uma violência transversal e muitas vezes institucionalizada, não é? É muito mais fácil individualizá-las como elas têm um problema do que dar uma resposta de sistema. Isto tem a ver com poderes, digamos, e ninguém quer abdicar do poder. E no fundo, fazer uma revolução que está por fazer, que continua a dizer que está por fazer na área social, não está em cima da mesa e portanto, ninguém tem a coragem de pegar nisso a sério. Eu acho que nós estamos praticamente, quase 50 anos depois do 25 de Abril, no mesmo sítio onde estávamos, com risco de regressão a situações antes do próprio 25 de Abril. Acho que corremos esse risco atualmente. É cofundadora da Associação de Mulheres contra a Violência. Como é que surge a AMCV, que surge numa altura em que havia muito menos respostas ainda do que existem hoje, não é? Como é que nasce a AMCV, com que propósito? E depois vou-lhe pedir que faça o balanço, que me diga qual é o balanço que faz destes 30 anos de atuação da AMCV. Conseguimos, portanto, abrir uma residência comunitária através da outra associação e começámos com o acompanhamento de psiquiatras dentro do hospital a fazer a transição de doentes para a comunidade. A primeira pessoa que eu trago para a comunidade é uma mulher africana que era da Guiné-Bissau, estava sozinha em Portugal e descompensou, e enfermeira, e acabou por ser internada e nunca mais ela saiu. Portanto, já lá estava há vários anos. E quando saiu, ela precisamente diz-me assim: eu sou triplamente discriminada, porque sou mulher, porque sou negra e porque sou doente mental. Portanto, tínhamos ali até 3 desafios. E foi muito interessante a viagem que ela fez. Portanto, ela faz uma reciclagem em cuidados de saúde primários, conseguimos com ela arranjar um quarto para ela viver, e ela passou a trabalhar num lar da terceira idade, portanto autonomizou-se até da residência. E foi assim que foi acontecendo, com uma série de situações de pessoas, com a dimensão do problema com que nos fomos confrontando. Foi claro que era preciso arranjar uma resposta diferenciada, uma resposta para as mulheres, dada a expressão e a dimensão que tinha, era preciso ter uma resposta diferenciada, porque era preciso introduzir direitos humanos. E, portanto, passei a ter outro espaço, neste caso na Junta de Freguesia de São João de Deus,
para fazer atendimento a sobreviventes de violência. E aí as primeiras problemáticas que surgiram, mesmo da comunidade, foram situações de violência sexual. Portanto, nós temos situações de violência sexual desde os primeiros dias. Aqui já formalizado enquanto AMCV, não? Ainda não estávamos como organização, portanto, ainda estávamos só em apoio. E foi interessante porque desde o abuso sexual de crianças, portanto, mães cujas suas crianças foram abusadas sexualmente, como sobreviventes de violação, que sentiram que, de facto, precisavam de apoio ou que queriam apoio da associação. O que eu fui dando conta é que as mulheres mais politizadas eram aquelas que tinham mais consciência dos seus direitos e eram aquelas que reivindicavam mais coisas e que se mexiam e exigiam que acontecessem coisas. Foram mulheres muito lutadoras. A força das mulheres vem delas mesmas, não é? E, portanto, porque se juntaram, chegaram a nós, etc., para fora, foram elas que criaram, foram a alma da própria associação. Mas o que elas disseram foi motivador, que é assim, nós temos a sorte de estar aqui. Nós temos a sorte de estar aqui. A maior parte das mulheres não tem. A maior parte das sobreviventes não tem. E, portanto, nós não deveríamos ficar só por este apoio técnico aqui sim ou por este grupo. Nós devíamos criar uma associação que defendesse as mulheres todas. Eu disse, bem, a tarde não é cedo, vamos fazer uma associação. Nós fomos buscar os referenciais que tinham que ser transversais para toda a gente e no mundo, os direitos humanos. E, portanto, centrámos-nos naquilo que eram os instrumentos de direitos humanos em termos mundiais, que eram os referenciais das Nações Unidas. E foi muito interessante porque tem sido muito útil. Não nos perdemos nas teorias. Temos instrumentos absolutamente sólidos. Constituímos a organização com as próprias sobreviventes e, portanto, a partir daí foi uma viagem quase impensável. Aconteceu que em 93 também aconteceu a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, ou seja, é a primeira conferência que vai avaliar o progresso da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é aí, nessa conferência, em Viena da Áustria, que é reconhecido, ou seja, que os países do mundo vêm dizer que, afinal, os direitos humanos das mulheres sempre fazem parte integrante da Declaração Universal. Ou seja, houve uma investigação nos anos 90 para avaliar tudo o que já existia de resposta na área da violência contra as mulheres. E uma das conclusões interessantes que tiraram é que as casas-abrigo protegiam essencialmente os homens. Portanto, nos anos 90, porque eram as mulheres que ficavam pobres, eram prejudicadas, elas e as crianças, porque perdiam as suas redes de suporte, os amigos, as famílias, etc. Eram destacadas, digamos, perdiam os empregos, é lógico, porque tinham que ser deslocadas para outras zonas, e os agressores ficavam sempre nas casas, nos bens, e serenamente, tranquilamente nas coisas. E, portanto, que havia que mudar o paradigma, nos anos 90, havia que mudar o paradigma da intervenção. E, portanto, quando nós apanhámos esta onda desta investigação, já adotámos isso, defendíamos isso nessa altura, que de facto o problema não era construir casinhas e esconder as mulheres, porque era o único crime, e continua a ser o único crime, em que é a vítima que tem que se esconder e quem comete o crime que fica na comunidade. Não há mais nenhum crime em que isso aconteça. Depois do 25 de Abril e 30 anos depois da atuação da AMCV, o que é que falta cumprir? Num Portugal democrático, num Portugal que formalmente assinou uma data de instrumentos e que está vinculado uma data de instrumentos internacionais sobre a igualdade das mulheres, depois da Convenção de Istambul, o que é que falta cumprir? Qual é o balanço? A Revolução das Mulheres. O que é a Revolução das Mulheres? É o reconhecimento das mulheres enquanto parte
integrante da sociedade portuguesa. Mas não precisamos que ninguém nos dê nada, porque os direitos humanos são intrínsecos à pessoa humana. Nós precisamos de facto, o reconhecimento de nós enquanto pessoas de direito, e precisamos de colocar, porque levamos 30 ou 40 anos de atraso, os direitos humanos em todos os níveis da educação. Os direitos humanos não nos são dados, os direitos humanos são o património de cada um de nós. Ninguém está legitimado para nos impedir do exercício dos direitos. Ninguém, a não ser que vá contra, de facto, a violação grave de uma lei qualquer ou do direito fundamental de outra pessoa qualquer. Portanto, nós temos que viver em plena igualdade. É inaceitável a diferença salarial. É inaceitável que se diga que só vamos ter igualdade daqui a 100 anos. É inaceitável. Grandes conquistas nestes 30 anos e o que é que falta fazer? E novos perigos e novos desafios? Grandes conquistas, a liberdade de falar. Portanto, temos um espaço que não utilizamos, mas ele existe. Novas conquistas, precisamente dotar as mulheres desta consciência dos seus direitos, as mulheres e as jovens. Para termos sucesso de médio e longo prazo, nós temos que fazer uma educação em direitos humanos. Para criar património interno, para garantir que as pessoas têm os instrumentos certos lá dentro delas. E sobre a violência sexual especificamente, que grandes conquistas é que foram feitas nestes 30 anos, mais de 30 anos de atuação da AMCV, e que novos perigos é que existem? Que novos riscos, que novas ameaças? Há muitas ameaças porque há muita ignorância. Tem havido uma estratégia interessante, mas perigosa, que é o fatiamento da temática. Fatia-se a área da prostituição, depois fatia-se para a área dos casamentos precoces, depois a MGF e depois mais não sei quantos. E o que há que cumprir são os referenciais das convenções de direitos humanos. Ponto. Como é que se promove uma visão de facto holística, uma discussão obrigando, holística? vinculando e fazendo, digamos, lobby no sentido de tornar real aquilo que já está acordado nas convenções. Portanto, há o risco na fragmentação, na sobre-especialização nas áreas temáticas da violência, não é? Mas ao mesmo tempo nós nunca falámos tanto sobre violência sexual. Mas não produzimos mudança. Qual é a posição da Margarida sobre que é uma discussão que está a ser feita sobre a violação enquanto crime público? Não tenho ambiguidade nenhuma sobre o crime ser público. A questão é que, para ser crime público, têm que lá estar outras respostas. É só isso que eu digo. Ou seja, o país tem que estar apetrechado com resposta para sobreviventes. Que não está ainda. Que não está. Porque nós estamos, de facto, há 30 anos, se eu pensar na MCV, há 30 anos que trabalhamos e damos apoio a sobreviventes de violência sexual. Estamos agora, pós-pandemia, com um quadro de violência sexual que é do conhecimento digamos, dos governantes do mundo na área do consumo de sites pornográficos, de vídeos de abuso sexual de crianças e produtor de mesmos, que temos cá pedófilos, o que quer que seja, máquinas, crime organizado, o que quer que seja, foram ativíssimos durante a pandemia, e pós-pandemia nós ainda não conseguimos, quer que a União Europeia saia de facto com uma estratégia europeia na área da prevenção dos abusos sexuais de crianças, online e offline, quer os países tomarem este tema, esta temática na mão como deve ser. Nós colocamos sempre a questão da necessidade de respostas na área da violência sexual, os chamados centros de crise
e os Sexual Assault Crisis, que são aqueles que estão junto das urgências dos hospitais. Portanto, estamos há 30 anos a falar da mesma coisa e sempre com o mesmo pacote junto dos governos. Mas foi preciso fazermos um projeto dos e-grants para pormos a temática um bocadinho mais fortalecida e começar a envolver as entidades, digamos, públicas no próprio projeto, para passarmos a um projeto de centro de crise, para passarmos a um protocolo de centro de crise e estarmos ainda a negociar o prolongamento de um protocolo. Nós não temos centros de crise em Portugal. Nós temos estes protocolos, que era uma estrutura para o país, e que era uma estratégia nacional, e que era uma rede nacional. Porque a dimensão do problema é muitíssimo mais grave neste momento do que era há 30 anos atrás. O que é que a pandemia mudou relativamente à violência sexual e às respostas da violência sexual? O que é que pôs a nu? O que é que revelou as fragilidades? O que é que acentuou? Que dados novos é que introduziu? A dimensão. A dimensão aumentou imenso, porque as vítimas ficaram reféns de um abusador muito empoderado, porque ele não precisou de fazer nada para ficar com as vítimas a 24 horas, porque foi legitimado pelo próprio sistema. Por um problema de saúde pública, ele acabou por ficar a 24 horas com as vítimas reféns. As vítimas reféns ficaram, digamos, sequestradas. Portanto, há aqui a problemática até da saúde mental é bem mais grave do que era antigamente, porque a pessoa, se calhar, foi vítima de abuso, alguns durante a sua infância ou adolescência, o que quer que seja, mas vivia de forma normal. E este normal permitia-lhe que ela se sentisse integrada, porque tinha os seus amigos, tinha os seus colegas de trabalho, ou de universidade, ou de escolas, as redes de suporte, etc. Quando fica fechada em casa, ela fica sequestrada, fica refém, e os abusadores vão fazer o assalto. Nós vimos surgir muitas sobreviventes com 40, 50, 60 anos, a entrarem em crise porque, estando sozinhas em casa, de repente veio ao de cima os seus abusos da infância, e vimos surgir barbáries em relação a crianças e jovens. Vimos crianças com 4 anos a fazerem, que foram expostas a filmes pornográficos de adultos e abusadas sexualmente, e que a repetirem abusos com crianças mais pequeninas. Sem que elas percebam que isso é um abuso, porque a criança não sabe que é um abuso. Portanto, ela repete situações que foram experienciadas. Porque a visualização também é uma experiência, não é? E, portanto, a situação é absolutamente dramática. E os governos sabem isso. Portanto, e aqui assim não é aceitável que não haja, ou seja, não é aceitável o tempo que a própria Comissão Europeia tem levado para produzir uma estratégia, porque tem já 2 anos que estamos a dar contributos e portanto, a tentar que a Comissão faça sair um documento referencial, porque me parece que seria de facto importante que fosse uma coisa transversal aos 27, não é? Neste caso, e que fossem construídos referenciais de qualidade, não é? De apoio. A outra coisa que falta é conter agressores, conter abusadores, conter os violadores. Ficam quase todos na rua. As entidades não estão estruturadas sobre como lidar quando são sinalizadas, identificadas situações. E, portanto, depois temos os agressores a irem à escola atacar o professor tal, ou o médico tal, ou a enfermeira tal. Pronto. E isso só acontece porque as entidades não se organizaram. Ou seja, voltamos àquela questão que eu estava a dizer, não chega e é inaceitável que se venham
fazer, digamos, cerimónias públicas e prémios de boas práticas a empresas que têm metade mulheres e metade dos homens na administração. Não. As empresas têm que ter mais que isso. As empresas e os hospitais e as escolas e isso tudo têm que ter um fluxograma que diga se observou isto, os procedimentos são estes. As câmaras têm que ter isso. Portanto, nas escolas, o que é Margarida, nas escolas... Empresas, por aí fora. O que é que falta, um mecanismo basilar de o que é que a Margarida propõe que seja estabelecido, uniformizado, adaptado? Seja adotado uma política interna na área da violência, que seja conhecido de todos os trabalhadores, da sua posição de não aceitação da violência contra mulheres e crianças, e que se alguém tiver alguma coisa a reportar, tem aqui este número de telefone confidencial, ou tem aqui assim um contacto, e tem que ter uma ou duas pessoas peritas por departamento para poder pedir ajuda. É que nós vemos que a carência absoluta nas escolas, nas universidades, as pessoas não sabem onde é que se dirigem, não sabem onde é que reportam insegurança, têm medo de denunciar muitas vezes porque isso pode custar a sua própria segurança, não é? Nós falamos cada vez mais, nos últimos anos falou-se cada vez mais sobre violência sexual. Eu sei o que a Margarida já disse em vários contextos, que esta é a luta que se vai seguir à violência doméstica, não é? Em termos de publicidade, em termos de discussão, mas nós ainda associamos muito a violência sexual ao crime de rua, ao crime cometido pelo estranho, não é? O que é que nos falta? Que informações em 2 minutos gostaria de passar para... Isto é muito importante que toda a gente saiba sobre violência sexual, para que possamos falar a sério, para que possamos falar melhor. É que as pessoas assumam que está na nossa casa. O que está na rua sobeja das casas. Ou seja, não se nasce violador, não se nasce abusador sexual. Chega-se lá, mas é uma construção que vem do contexto da casa de uma forma geral. E, portanto, nós temos que ter a coragem de confrontar e dar nome às coisas e perceber que dentro da casa das pessoas há crimes de lesa majestade, ou seja, que de facto comprometem para a vida. É transversal à sociedade, é transversal a pessoas que moram e que têm as vivendas no Alqueva, ali assim na Comporta, é transversal aos políticos, é transversal à igreja, é transversal a toda a gente. Está em todo o lado. Não há nenhum sítio onde não esteja. E são as nossas famílias, não são dos pobrezinhos. Também lá está, mas está aqui também connosco. Há violência sexual em absolutamente todos os contextos. Absolutamente transversal, e os abusadores não desistem. É outra coisa que as pessoas têm, esta ilusão é que a maior parte dos abusadores não desistem. Por muito que haja agora novamente um investimento no trabalho, é preciso trabalhar os agressores e não sei quantos por aí fora, não digo que não. Também nos anos 90, para aí assim, foi feita uma avaliação sobre os programas para agressores. Foram fechados quase todos os programas que haviam abertos no mundo anglo-saxónico, porque concluíram que o grau de eficácia era quase zero. Quase zero. Não ponho de parte que atualmente não haja mais conhecimento e não se consiga fazer outras coisas. Até há projetos neste momento a decorrer e portanto, as sociedades evoluem, o conhecimento evolui e, portanto, vamos acreditar que há aqui espaços de oportunidade, mas não para a maior parte deles. Não para a maior parte deles. Nós, neste momento, em Portugal e nos outros países da União Europeia, estou a falar da Europa, que é o que eu conheço melhor, já temos crianças que estão fechadas e que nunca poderão voltar a viver em comunidade. Porquê? Porque as situações de experiências traumáticas que viveram são de tal modo que não é possível colocá-las em comunidade. Ora, um país que permite isto, que isto aconteça, alguém devia ser, digamos, responsabilizado por isso. O outro aspecto que eu acho que é importante é que montar o sistema de vigilância, informação, vigilância e controle
sobre a violência nas fábricas, no Estado, nas escolas, na escola e fora, permitiria que saíssemos deste cultura perversa e promíscua em que nos encontramos, em que somos todos cúmplices de crime praticamente, porque está tudo a acontecer ao nosso lado e não nos mexemos. Mas o online, o que é que veio trazer, o que é que veio introduzir, se é um acrescente, se traz novas dinâmicas, novos perigos, se já temos respostas, o que é que o online representa para a violência sexual e no combate à violência sexual? A violência sexual representa uma abertura de mercado, se podemos falar assim, ou seja, potenciou tudo, potenciou as redes, potenciou o crime online na dark web, fortaleceu, digamos, quem está a cometer crime, portanto o online tem essa dimensão. Relativamente na resolução, na contenção, tem sido muito difícil a contra-resposta e a contenção, porque obriga a acordos muito complexos e difíceis, embora percebendo a complexidade de chegar a acordos supranacionais, quase mundiais, sobre estas questões, estas negociações demoram muito tempo a chegar aqui assim a acordos. E eu não deixo de responsabilizar as entidades que têm essa missão, de ao mesmo tempo que têm que fazer essa dimensão, fazerem outras ações que impeçam, ou seja, que parem esse tipo de crime. E uma das ações que tem que ser feita é penalizando e responsabilizando as operadoras, quem disponibiliza a internet. E quem disponibiliza a internet é quem faz passar a net. E por muito que haja aqui assim esta discussão sobre o direito a ver filmes pornográficos e a consumir e mais não sei quantos, não é? Há interesses superiores, como o direito a proteger crianças, a proteger pessoas, etc., que não pode haver ambiguidade sobre isso. Que mudanças legais é que nós precisamos em Portugal com urgência para dar resposta à violência sexual e se precisamos mais de mudanças legais ou mais de mudanças no terreno de operacionalização das boas leis que temos? Precisamos de alterar o tempo para a denúncia. O direito de denúncia tem que ser alargado ou até sem limite, porque os tais 6 meses, os 23 anos, tudo isso é patético e portanto sabe-se que não é assim. 6 meses não são nada, não é? Para processar, não. Para reagir, para responder, não, nada, para decidir apresentar ou não queixa. Não. É preciso ter apoio técnico até muitas vezes para se chegar lá, porque a pessoa está tão devastada e tão confusa e tão perdida e tão só que nem sequer tem energia para se pôr a fazer uma coisa dessas. Mas, portanto, o direito de denúncia tem que ser imperativamente alterado. Era importante que o novo documento que virá da Comissão Europeia também tocasse nessa área, para uniformizarmos, digamos, a nível da União Europeia. Isto porque a decisão num tribunal é válida nos 27 ou nos 28 países e, portanto, tornava isto tudo um pouquinho mais coerente e mais homogéneo. Relativamente ao direito de denúncia. É preciso apoio técnico, é preciso muito mais psicólogos especializados, é preciso especialização. Temos que ter equipas multidisciplinares altamente especializadas para intervir nesta área, em que engloba a ação social, a questão dos tribunais, etc. por aí fora. Como eu digo, podem ser poucos, mas bons, mas se forem, por exemplo, imaginemos distritais, já seria bom.
mas altamente especializada, que até consiga perceber o silêncio das vítimas. Temos que trazer outras ciências para estas áreas. Temos que trazer as neurociências, a neurobiologia. Tem que ser uma estratégia que vai durar 10, 15, 20 anos, tem que ser monitorizada, tem que ser avaliada, tem que ser reformulada se for necessário, mas não depende dos políticos. É um problema da saúde mental e do bem-estar dos cidadãos contribuintes de um país que não pode depender de opções políticas. É uma decisão política, mas não pode ser partidária. Muito obrigada enquanto feminista, muito obrigada enquanto mulher, muito obrigada.